Graça e paz. Igreja, amém? Que bom, glória a Deus pelo dia maravilhoso, abençoado, dia que Deus nos permitiu, mais um fôlego de vida, amém? Vamos ler a Bíblia hoje no livro de 1 Reis, capítulo 16, seguindo o nosso estudo da Bíblia, capítulo por capítulo, é muita bênção para nós. 1 Reis, capítulo 16, vai trazer esses dois assuntos, aliás, não dois, na verdade serão três assuntos, né? Jeú vai profetizar contra Baasa, depois nós vamos ver Elá e Zirim, reis de Israel, e depois Onri e Acabe, reinando em Israel. Obrigado, querido Deus, por este momento, nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a meditar na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, desde já, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, à medida que a gente vai andando na Bíblia Sagrada, né, seguindo o nosso estudo, na leitura e na meditação, a gente vai vendo, né, o cumprimento de tudo que Deus falou no passado que faria, né, o plano de Deus, o desejo de Deus de abençoar Israel, dando para Israel uma terra, né, a terra de Canaã. Ele colocou as condições para que Israel prosperasse naquele lugar, que era a obediência. E à medida que Israel vai desobedecendo, o Senhor vai então fazendo também o que ele disse que faria se Israel desobedecesse. Porque toda a bênção de Deus vai sempre ter o si, né? Deus vai te prometer algo, mas vai ter condições para que ele cumpra isso na sua vida, na minha vida e na vida da igreja. E Deus então nunca é mau, Deus não é ruim, porque Deus não esconde de nós o que ele está fazendo, né? Se cumprirmos seus mandamentos, suas leis, seus estatutos, vem bênção. Mas se nós não cumprirmos, vem maldição, e isso vem de Deus também, porque ele já deixou isso muito claro. Então nós vamos ver, como eu disse para os irmãos, a partir lá de trás, logo depois de Salomão, né, logo depois de Roboão, eu disse para os irmãos que nós vamos ver o seguinte: rei que vai fazer o que é reto, Deus abençoa; rei que vai fazer o que é errado, Deus vai amaldiçoar. E eu disse para os irmãos assim, que nós vamos ver então uma dança dos reis. Na verdade, um rei reina num lugar, o outro no sul, o outro reina no norte, né? Um reina em Judá, né? Outro reina em Israel, e agora nós vamos ver esses reis que vão reinar em Israel. E os irmãos notaram, irmãos, que eles vão fazer o que é mal, que é o que não agrada a Deus, vão morrer e vai usurpar o trono do outro, matar para assumir, e vai morrer também, e é uma confusão, irmãos, mas isso tudo está previsto na lei do Senhor, na palavra. E o mais importante é que os irmãos já podem ir criando uma ideia de Israel no dia que Jesus nascer, né? Lá no futuro, os irmãos já podem criar a ideia, né? A partir de Davi para cá, já era, o povo só vai se desviando, até chegar nos dias que Jesus vai nascer, Israel sendo totalmente dominada pelo Império Romano, né? Então vamos lá, hoje nós vimos, semana passada vimos já uma referência a Baasa, a partir do verso 32 do capítulo anterior, né? Vimos a referência de Baasa e que ele foi mau aos olhos do Senhor. O que nós lemos agora? Mal ele começou a reinar, na verdade, tá? Mal ele começou a reinar e ele se enveredou na maldade de Jeroboão. Jeroboão foi o exemplo do mal aqui. Jeroboão, irmãos, ele vai ser sempre mencionado como um exemplo mau, ao passo que Davi sempre é mencionado como um homem modelo, padrão. Nós vamos ver sempre falar, não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Vai estar sempre escrito assim, Davi é o modelo de homem segundo o coração de Deus, apesar do pecado que ele cometeu com relação a Betseba e Urias. Mas ele vai ser sempre um exemplo, um modelo de um rei bom. Agora nós encontramos Jeroboão, que é um modelo ruim, um modelo para ninguém seguir, é um modelo mau. E o texto vai dizer que ele mal começou a reinar e ele se enveredou, ele foi pela maldade de Jeroboão, fazendo exatamente aquilo que era mal aos olhos do Senhor e provocando a ira de Deus. É muito importante que a gente lê, um rei faz o que é errado, provocando a ira de Deus. Está vendo? As ações de um líder, quando ele age errado, ele provoca a ira de Deus, né? Ele faz a ira de Deus
chegar naquele nível que Deus começa a agir com maldade. Maldade, eu quero dizer assim, trazendo mal sobre as pessoas. E mesmo assim, o que nós vamos encontrar nesse texto? É que apesar de Baasa ser tão mal, né, Deus levanta o profeta Jeú para profetizar o fim dele, para dizer como Deus ia acabar com ele, destruir a família dele toda. Deus avisa, e esse aviso, eu entendo ele, não como algo determinante, que Deus vai fazer, mas é Deus na sua misericórdia, na sua bondade, avisando ele, olha, vai acontecer isso. E nós encontramos na Bíblia que todo homem e toda mulher, que quando ouve que Deus vai trazer o mal e ele se arrepende, Deus muda de ideia. Deus muda, Deus não vai, vamos dizer assim, diz que vai fazer o mal e vai fazer o mal. Não, ele diz que vai fazer o mal. Se há arrependimento, Deus muda o seu plano. Foi assim com a cidade de Nínive, foi assim com muitas pessoas na Bíblia Sagrada, que eles mudaram o seu coração, mudaram o seu caminho, Deus mudou a sua intenção. Então ele envia Jeú para avisar para ele, olha, você vai ser destruído, né? Vai ser destruído, você, sua família, vou acabar com tudo. E o mais incrível é que o Senhor lança ainda no rosto de Baasa, que o Senhor ia fazer isso com ele, porque ele, na verdade, resolveu andar em todo o pecado de Jeroboão, mas o versículo 7 vai dizer que, além disso, Deus também ia destruí-lo, porque ele destruiu a família de Jeroboão. Ele mal assumiu o reinado, nós vimos lá no capítulo anterior, mostra para nós, mal ele assumiu, foi lá e destruiu a família de Jeroboão toda. Veja bem como é que é complicado. Deus havia dito lá atrás que ia destruir a família de Jeroboão todinha, não ia haver homem, quem morresse no campo, as aves iam comer, na cidade o cachorro ia comer. Deus falou que ia destruir tudo. Aí vem Baasa, destrói ele. Né? Parece que fez algo, né, bom, não, só fez o que Deus havia determinado. E agora, se você ler a Bíblia no versículo 7, você vai ver que há uma condenação para ele também, porque ele destruiu a família de Jeroboão. Diz assim o versículo 7, veio também a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua família, por causa de todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, provocando-o a ira com as suas obras, e tornando-se como a família de Jeroboão. E também porque Baasa destruiu toda a família de Jeroboão. E eu disse para os irmãos na semana passada, e esse texto nos confirma isso, que nem toda pessoa que executa o que Deus quer é uma pessoa que está sendo agradável a Deus. Deus queria destruir Jeroboão e usou Baasa para destruir a família dele. Mas agora Baasa está sendo condenado porque fez aquilo. Então é uma coisa muito complicada, irmãos. Isso é para a gente crescer, ficar mais maduro e parar de pensar, por que tal pessoa faz isso? Eu sei que isso é a vontade de Deus. Essa pessoa ela é aceitável, ela é boa diante de Deus. Não é. A gente não olha por aí. A gente olha pelo conjunto das ações de uma pessoa. Nós temos que ter caráter diante de Deus. Temos que ter vida diante de Deus para que Deus se agrade de nós. E isso faltou em Baasa, não tinha nada disso. Por isso Deus, ali se levantou para destruí-lo. E aí vai acontecer uma confusão de reis aqui, de reis assumindo o trono, que é até difícil, irmãos, da gente entender. O que vai acontecer? Ele vai morrer então, a Bíblia vai registrar para nós que Baasa vai morrer. E aí vai reinar Elá, seu filho, em seu lugar. Só que Elá vai reinar e Zinrim, na verdade, vai conspirar contra ele. Zinrim, que era filho de Elá, e Elá era filho de Baasa, vai ser uma cadeia. Baasa morre, Elá reina. Aí o filho de Elá, Zinrim, vai se revoltar contra Elá e vai matar e vai assumir o trono. E mal ele vai assumir, o povo vai então querer Orim como rei. Mas quando Orim assume como rei, vai surgir uma outra pessoa aqui que chama Tibni, que vai dividir outra vez o reino em dois. E aí esse Tibni vai morrer e vai ficar o Orim. Misericórdia, confusão, tudo uma cadeia assim, questão de poucos anos, essa confusão toda está escrita aí, do versículo 8 ao 20, por exemplo. Então o que nós estamos encontrando, irmãos? Deus cumprindo tudo aquilo que ele havia dito, maldição em cima de maldição, morte, destruição, tudo dentro da mesma família, tudo para assumir o reinado. E olha que o capítulo 16 todo vai falar só do reinado de Israel. Lembrando que o reinado aqui de Israel são as 10 tribos que estão lá no norte, porque cá no sul é que está reinando, Judá.
duas tribos apenas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que está cá embaixo no sul, que nós não temos eles aqui agora relatados. Esse capítulo 16 dá um silêncio, né? Vai reinar, logo depois dele vai reinar, aliás, o próximo rei que nós vamos ver em Judá, depois de Asa, vai ser Josafá. E os irmãos sabem, Josafá foi um rei bom para Israel, um dos poucos bons. Então vai ter Asa e Josafá, reis bons, mas em compensação, aqui atrás o trem está duro, está ruim para Israel. Então vamos lá, capítulo 15, 9 fala que quem está reinando é Asa, de Judá, está fazendo o que é bom aos olhos do Senhor. Enquanto isso, o 16, aliás, o 15 já mostrou Nadab reinando em Israel, fez o que era mal. Jeú, aliás, Baasa nós vimos agora fazendo o que é mal. Elá e Zinrim também fazendo o que é mal. E agora nós vamos ver um pouquinho para frente o Orim, que também não vai ser nada bom e vai acabar sobrando para Acabe. Quando chegar em Acabe, que nós lemos hoje sobre ele, no versículo 29 até o 34, vai falar de Acabe. Aí vai dar uma parada de falar de reis, porque Acabe, os irmãos sabem quem foi Acabe. A Bíblia fala muito de Acabe. Acabe tem um lugar muito especial dentro do livro dos reis, porque Acabe vai ser figura de fundo para Deus operar através do profeta Elias, né, vários profetas, e ele vai ser um dos piores reis que Israel já viu na face da terra. Toda essa maldade só em Israel, as 10 tribos de cima, lembra disso, do norte, enquanto Judá está mais tranquilo. Lembrando os irmãos que de onde mesmo vai vir Jesus Cristo? Vai nascer de qual desses dois reinos rachados? De Judá ou lá de cima? Só para os irmãos terem uma noção, né? É de cá de baixo, do sul de Judá. Então, olha bem, 2 reis bons e um punhado de reis ruins lá em cima. Deus já está trabalhando e mostrando para nós já, né? Encaminhando. Se a gente pudesse desenhar uma linha assim, uma rua, né? Uma estrada, a gente ia ver que Judá já está ficando bem definido. A Bíblia vai ficando clara para nós, irmãos, né? Jesus vai nascer da tribo de Judá. Você vê, já é diferente. Já cá, muitos anos antes de Jesus nascer, já está dando para ver o reino rachado, o lugarzinho, o celeiro, né, de onde Jesus vai nascer, está sendo todo preparado. Na verdade, já estava, né? A gente sabe que desde lá de trás já estava preparado. Dentro do jardim do Éden, né? Quando a serpente convenceu Eva a pecar e levou Adão a pecar, Deus já na hora de amaldiçoá-la já disse muito bem, né? Que o descendente da mulher, né, esmagaria a cabeça da serpente. Ali já estava definido. Mas agora nós estamos vendo isso acontecer na prática dentro dos livros históricos. Então, irmãos, o que isso vai acontecer? Após morrer Baasa, seu filho Elá vai reinar em seu lugar. No entanto, Zinri, filho de Elá, vai conspirar contra Elá, vai matá-lo e vai reinar em seu lugar. Porém, será um reino curto. Elá vai reinar apenas 2 anos, né? E Zinri vai ficar 7 anos no governo, no reinado, até que vai haver toda a revolta. Parece que é pouco tempo, né? A gente lendo assim, parece que é pouco, mas não é. O verso 15 vai dizer: no 27º ano de Asa, reinou Judá. Rei de Judá, desculpa, obrigado, irmão. Reinou Zinrim 7 dias, falei errado, 7 anos. 7 dias ele vai reinar em Tirza. Verso 15, ele vai reinar 7 e 15. Elá vai reinar 2 anos, verso 8. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Então serão 2 anos de Elá, filho de Baasa, 7 anos, 7 dias Zinrim, né, filho de Elá, que vai usurpar o trono em seu lugar. Passando, irmãos, para o versículo 21, para frente, nós vamos encontrar Orim reinando, só que vai reinar numa confusão e num racha, só que esse racha agora, irmãos, é dentro do próprio Israel, tá? Enquanto Orim vai reinar, vai levantar um tal de Tibni, que vai usurpar também, governar com ele, mas ele vai morrer, a Bíblia só vai dizer que ele morre e não fala, não comenta mais sobre ele. Ele vai reinar 12 anos em Israel e 6 anos em Tirza. O que vai acontecer então? Quando Zinri, que é o rapaz que vai reinar 7 dias, quando ele vê o que o povo não estava aceitando ele como rei, ele matou, né, Elá. Então, quando viu que ele não estava sendo aceito como rei, ele entrou em desespero com essa atitude e vai constituir, vai fazer com que o Senhor constitua Orim rei sobre si.
dividindo Israel outra vez em 2 grupos. Nós encontramos isso a partir do versículo 21. Uma breve leitura, os irmãos vão notar assim, verso 21. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Veja bem, a tribo de cima, né, as 10 tribos, se divide em 2 partidos. Metade do povo vai seguir Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei. E a outra metade vai seguir Onri, um reino dividido que outra vez se dividiu. Já é dividido norte e sul, né, Israel e Judá. E agora, lá em cima, a parte de Israel vai ser dividida em 2 outra vez. Tudo isso previsto por Deus, irmãos, lá atrás, no pecado de Davi e depois no pecado de Salomão. Aí foi o selo, né? Quando Salomão não andou nos caminhos de Davi, Deus ali então, meio que, esse é o entendimento que a gente tem. Depois eu vou colocar um quadro ali, aquele mais ou menos parecido com aquele outro. Os irmãos vão ver que foi o primeiro rei Saul, segundo Davi, terceiro Salomão. Parece que Deus perdeu a paciência com Salomão. Ele viu, não tem jeito, agora acabou, e aí entregou o povo para ser dividido, e agora mais uma divisão nós encontramos. Zinri então vai entrar num desespero tão grande quando ele vê aquele movimento todo, que a Bíblia vai dizer no versículo 18, vendo que a cidade era tomada, foi-se ao castelo do palácio do rei e queimou o palácio sobre ele. Assim ele suicidou. É o versículo 18, deixa para nós. Então olha que loucura, camaradas matam o rei, assume, aí se levanta outro, que é o Onri, ele vai, desespera quando vê aquilo, ele vai para o palácio, coloca fogo, morre, ele morre, e aí o Onri vai ficar com o rei, deveria ficar sozinho, né, com as 10 tribos, eles se dividem em 2 partidos, e mais uma vez a divisão dentro da divisão que já estava feita em Israel. E em seguida, outra divisão, como eu disse, mesmo com Irim, né, reinando. Parte do povo segue Tibni, que morre, ficando apenas Onri. E com a sua morte, irmãos, é com a morte desse Onri aqui, que vai reinar ao todo 18 anos, é com a morte dele que Acabe vai reinar. Acabe, além de fazer mal aos olhos do Senhor, no seu governo, uma das coisas piores que ele vai fazer é casar com Jezabel, porque ao casar com Jezabel, ele vai levar todo Israel a adorar Baal, porque ele vai construir poste ídolo, um poste sagrado para Baal, e ali vai levar o povo a adorar Baal. É quando lá na frente nós vamos ver aquela cena bonita de Elias, né, desafiando os profetas de Baal. E aí Israel já estava perdido na idolatria, irmãos, totalmente perdido, né, o povo de Israel. É o que nós vamos ver. E o texto vai terminar mostrando para nós então, Acabe reinando sobre Israel. Acabe vai reinar 22 anos, serão 22 anos reinando em Israel, levando o povo a cometer toda a sorte de pecado que desagrada ao Senhor Deus. Vamos então agora, eu coloquei para os irmãos, como eu disse, um quadro para facilitar a visão geral de como estão os reis em Israel. O que eu coloquei ali, irmãos? Aquele quadro de antes, que estava assim na horizontal, fica meio complicado, eu fiz ele desse modo vertical para os irmãos verem, ó. Primeiro rei, Saul, reinou sobre, tá vendo, ó, Judá está aqui, Israel cá. Saul reinou sobre Israel todo, 12 tribos, veio Davi, reinou sobre 12 tribos, veio Salomão, reinou sobre 12. Como Salomão não fez como Davi, não agradou a Deus, Deus então disse que ia rachar e rachou. Aí nós já vimos o que? Roboão, que reinou logo depois, né, em Judá, porém foi rachado, porque em Israel, as 10 tribos daqui de Israel, quem reinou foi Jeroboão. Depois de Roboão, nós vimos que Abias reinou em Judá, e lá em Israel, Nadab, e cá em Judá está Asa reinando, como eu disse para os irmãos, capítulo 15, está muito claro isso para nós, capítulo 15, do versículo 9 até o versículo 24, mostra o rei Asa. Aí tem uma parada aqui, de o rei Asa reinando, né? Está fazendo um reinado que agrada ao Senhor, né? Asa está reinando. E aí, o que está acontecendo? Cá em Israel, já vimos o Nadab, o Baasa, agora acabamos de ver um rei mau, que o filho dele Elá começa a reinar, o Zinrim, filho de Elá, mata Elá e assume,
Aí o que nós vimos agora ali? Ele reinou 7 dias e ele foi muito mal. O que ele fez? Quando viu que o povo escolheu um Orim para ser rei de Israel, ele desesperou, foi lá para o palácio real, pôs fogo no palácio, se matou, e aí Orim está reinando, e nós vimos que já Orim morreu e Acabe vai assumir o trono, assumiu, né? Mas nós vamos ver agora no decorrer dos próximos capítulos, o texto, a Bíblia, né? Aguardando alguns eventos no tempo de Acabe. Elias alimentado pelos corvos, a viúva de Serepta, Elias e os profetas de Baal. Nós vamos ver Elias fugindo da mulher de Acabe, Jezabel, e vai andando, até, né, que a gente vai ver o próximo rei que vai vir. E eu não pus ali para esconder dos irmãos, para os irmãos não confundir a cabeça. Tem um punhado de rei que vai aparecer aqui, mas nós vamos deixar para depois. Roboão foi mal em Judá, Abias foi mal e Asa foi bom, um rei bom, né? Está sendo, na verdade, só que não conta sobre ele. Mas, porém, no livro de Crônicas nós vamos ver. Não sei se os irmãos notaram, os irmãos que talvez não tenham muito costume com a Bíblia, eu creio que aqui na Quinta Igreja todos nós temos, você vai ver ali que vai sempre a Bíblia mostrar, né? Que andou nos caminhos de seu pai ou não andou, foi mal, foi bom, né? Tem o tempo que o rei reinou, eu estou escrevendo de lado aqui para deixar para nós, né? E vai sempre estar uma referenciazinha assim, para a gente poder saber se aquele rei foi bom, se ele foi mal, se ele agradou a Deus, se ele desagradou. O que agradou, Deus vai abençoar o povo. O que não agradou, Deus não vai abençoar. E quando a Bíblia relata que a família de Jeroboão não ia ser enterrado, quem morresse na cidade os cães iam comer, e lá no mato, na roça lá, as aves iam comer, eu quero que os irmãos entendam o que significa, irmãos. Um corpo que não é enterrado, não é sepultado, é um corpo muito, como é que eu diria? É algo muito traumático para a família. Até mesmo aqueles que morreram trabalhando, quando não é enterrado, é traumático. Vamos pensar aí, lá em Brumadinho, os camaradas morreram trabalhando, e quem não morreu trabalhando estava na sua casa e tal. O que acontece? A família que não teve nem um pedaço do seu familiar para enterrar é traumática. Até agora estou encontrando gente, né? Não enterrou, e olha que foi uma morte digna, uma morte honrosa, estava trabalhando e tal, né? Agora imagina que Deus falando, não vai enterrar, os cachorros vão comer. Gente, é trágico, é terrível, é horrível, né? Ao ponto que nós vimos lá atrás o profeta que profetizou contra o altar, ele morreu, na verdade, mas você lembra bem que o leão não comeu, ele ficou intacto. Deus zelou pelo corpo do profeta, porque na verdade um corpo que não é enterrado, irmãos, é traumático para a família, e do ponto de vista espiritual a gente sabe, é muito ruim. Então a gente vê essas tragédias, vai ver que o camarada morreu e dormiu com seus pais, quer dizer, morreu, foi enterrado junto com sua família ou de maneira digna. Mas esses aqui de Baasa e de Jeroboão não terão esse fim. Então isso nós vamos sempre encontrando no caminhar da Bíblia Sagrada. O fato de colocar quem é mau e quem é bom serve para a gente, principalmente aquela pessoa que ama a Bíblia, é professor da escola bíblica dominical, quer ser um dia, ali já está mastigadinho, né? Que foi bom e não foi. Então Acabe aqui, o Orim foi muito mal, mas o Acabe será ainda pior, muito pior mesmo. Nós vamos encontrar isso na Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Que Deus abençoe então seu coração, sua vida. Lembra também de um detalhezinho. Baasa destrói a família de Jeroboão. Agora Deus levanta Zinri para destruir a família de Baasa. É incrível, irmãos, como as coisas acontecem na Bíblia. O camarada destruiu a família de Jeroboão, agora vem alguém e destrói a sua família toda, mata tudo, não deixa sobrar nada. Então a gente precisa mesmo, né, cada dia mais crer na palavra de Deus, crer na Bíblia Sagrada, que diz, né, aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei também vocês, né? Tipo, se eu quero algo, eu faço. Se eu faço algo, é aquilo que eu vou receber. Tem aquele outro texto também, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. A gente só olha isso para o lado bom, mas a gente vê que se aplica também a maldade. Foi lá, destruiu a família de Jeroboão, anos se passaram, vem o camarada, destrói a família dele agora. A gente pensa às vezes assim, mas por que isso aconteceu, né? Quem pega o texto para ler. Mas a gente vê, irmãos, que as nossas ações, elas vão gerar, as nossas ações são sementes que a gente planta.
um dia vai colher. Um dia alguém vai colher a semente que nós plantamos. Por isso a gente deve sempre fazer o bem e nunca esmorecer, nunca desanimar de fazer o bem, porque um dia vamos colher. Nossa geração futura vai colher. Amém? Obrigado, querido. Deus abençoe. Oremos. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Teu Espírito nos revela coisas grandiosas e maravilhosas. Estamos vendo reis fazendo escolhas erradas e trazendo maldição sobre suas vidas, sobre suas famílias e sobre a nação. Não nos deixa fazer escolhas erradas. Naquilo que nossos pais erraram, não nos deixa, meu Pai, fazer escolhas iguais a eles, mas que saibamos escolher caminhar na presença do Senhor. Dá-nos sabedoria, envia graça e poder para nos ajudando a viver uma vida santa e reta na presença do Senhor. Dá-nos também um espírito de prudência para nós sermos vigilantes, ó Deus, atentos contra as astutas ciladas do diabo. Muito obrigado mais uma vez. Peço que o Senhor leve a tua igreja em paz, guardada pela tua mão poderosa. Obrigado, Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a sua vida. Vai na graça e vigia, tá? O tempo todo, em nome de Jesus. Obrigado.